Bom dia, minhas irmãs, boa noite para quem está no Brasil. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Mais uma vez estamos aqui, né, para estudar mais um pouco da preciosa palavra maravilhosa do Senhor. E vamos firmes aqui cuidar, né? Comer o nosso maná diário, né? O povo judeu, quando eles saem ali do Egito, Deus ele provê o maná, o maná para eles todas as manhãs, né? Todas as manhãs o Senhor provê o maná para eles. E a gente tira daí um princípio muito interessante, né? Que pela manhã o Senhor alimentava eles com o alimento do céu, né? E é o mesmo que nós estamos fazendo aqui. Todos os dias pela manhã, nós estamos sendo aqui alimentadas por alimentos do céu, né? Alimentos da palavra do Senhor. Alimento para edificar o nosso espírito. E com isso, nós estamos tendo crescimento espiritual, nós estamos compreendendo as verdades da palavra e estamos sendo fortalecidas, né? E eu creio que o Senhor tem nos honrado por isso, né? Que com esse compromisso de estar aqui com Ele, onde nós deixamos de fazer várias coisas, né? E estamos aqui depositando o nosso tempo, né? A nossa atenção aos pés do Senhor. Então eu creio que muitas coisas, minhas irmãs, muitas coisas o Senhor já está realizando e ainda há de realizar esse ano de 2025, por conta aqui do nosso posicionamento, né, em buscar o Senhor. Então, eu estou muito feliz, né, de estar aqui com vocês e acredito que vamos aprender ainda mais hoje com essa palavra que vamos aqui aprender do Senhor. E outra coisa que eu quero encorajar vocês, não desanimem do relógio de oração. Se mantenham firmes no relógio de oração, se mantenham firmes no seu posicionamento, orando pelos seus, orando pela sua família, orando pelos seus filhos, pelo seu esposo, porque nós sabemos que há uma batalha espiritual. E quando eu e você, que somos mulheres guerreiras, né, que somos embaixadoras, nós não nos posicionamos, é o mesmo que nós estamos dizendo assim: eu estou dando a minha vida e a minha casa de mão beijada para o inimigo. Porque o que que Jesus ele nos alerta? Ele fala: vigiai e orai. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver se essa foi fala do Senhor Jesus mesmo, que agora eu fiquei. Só deu um branco na minha cabeça. Então, que a palavra nos orienta? Vigia primeiro, né? Vigia e ora. Foi palavras de Jesus. Então, o nosso próprio Jesus, ele nos dá essa instrução: vigia e ora. Ou seja, nós precisamos estar atentas à nossa vida. Vigiar mesmo. O que que é vigiar? É ser uma guardiã. É vigiar mesmo. Ah, vigiar as nossas palavras, vigiar os nossos pensamentos, vigiar a nossa conduta, vigiar o nosso comportamento. Então, vigiar e orar, né? Nossa, coitada. A André, eu pensei que a Andréia tinha caído de novo. Acho que a internet dela não tá legal. Ela tá numa luta aqui. Em nome de Jesus, Senhor, ajuda ela a participar do estudo. Então, ela tem comentado, né, que toda vez que ela vai entrar, acontece isso, ó, caiu, tá oscilando bastante. As meninas estão entrando e estão caindo. Mas o Senhor há de dar graça, em nome de Jesus. Então vamos orar, né? Vamos orar pedindo ao Senhor que nos dê essa graça
de aprender mais hoje, né, sobre essa palavra preciosa, maravilhosa aqui do Senhor, que tem revelado o nosso coração, tem revelado a nossa conduta e tem nos aproximado mais do nosso Senhor, tá certo? Então, ore aí, peça para o Senhor, Senhor, me dê graça, me dê sabedoria para eu entender a tua palavra e colocar em prática aqui a tua preciosa palavra. Senhor Deus, maravilhoso Pai, mais um dia nós estamos aqui diante da tua presença. Primeiramente, nós queremos pedir perdão pelas nossas falhas, por tudo que nós temos feito, Senhor, que tem entristecido o teu coração. Nos ajuda, Senhor, a melhorar a cada dia. Nos ajuda, Senhor, a enxergar o nosso pecado, porque a única coisa que nos afasta do Senhor é o pecado não confessado, Senhor. Nós sabemos, nós confessamos que nós somos pecadoras, porque a tua própria palavra nos revela que nós somos pecadores, mas o sangue do teu filho amado Jesus Cristo já pagou os nossos pecados. E hoje nós estamos vivendo uma vida de santificação, ou seja, uma vida que nós estamos aprendendo através da tua palavra a enxergar os nossos atos, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, nossos pensamentos, nossas ações, está nos ensinando a enxergar o nosso coração. Então, Pai, sonda o nosso coração nesse momento, vê se há em nós algum caminho mal, endireita, Senhor, as nossas veredas, nos convença do pecado, nos convença das atitudes erradas que temos tomado, nos convença dos comportamentos errados que temos tomado, nos convença das decisões erradas, Pai, que tem nos afastado do Senhor. Ó, Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui rendidas aos teus pés, suplicando, Pai, suplicando que o Senhor nos alcance mais um dia, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha sobre nós e ilumine o nosso pensamento, ilumine a nossa mente, para que nós possamos entender hoje qual é a lição que o Senhor quer depositar no nosso coração. Sonda-nos, Pai, em nome de Jesus, nos confronta com a tua palavra, nos mostra os nossos erros, Pai. É por isso que nós estamos aqui, porque nós queremos melhorar, nós queremos ser discípulas do Senhor, nós queremos enxergar como o Senhor enxerga, nós queremos sentir como o Senhor sente. Então, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, nos abençoa, nos livra de todo mal, nos livra de tudo que não provém do Senhor, de toda a tentação do inferno, Pai. Nós sabemos que o inimigo ele nos tenta por conta da concupiscência da nossa carne. Então nos ajuda, Pai, a enxergar aquilo que a nossa carne é tendenciosa, aquilo que a nossa carne ainda cai, Pai. E nos ajuda a confessar e a abandonar esse pecado. Pai, eu coloco a minha vida, a vida das minhas irmãs nas tuas mãos, e eu peço que o Senhor nos dê graça, sabedoria, que o Senhor derrame sobre nós os dons espirituais, que o Senhor derrame sobre nós o fruto do Espírito Santo, para que nós possamos ser boas condutoras dos nossos lares, da nossa família, da nossa vida, dos nossos filhos, dos nossos esposos, Pai. É no nome de Jesus que eu entrego a Ti esse momento, esse estudo da Tua preciosa palavra. E nós cremos que nós sairemos desse momento muito melhores do que nós entramos aqui agora. No nome de Jesus que eu oro, agradecida. Amém. Amém, minhas irmãs. Louvado seja o nosso Deus. Então vamos aqui. Hoje nós vamos estudar o versículo 24, né? Esse versículo tão pequenininho, mas que vai nos ensinar tantas verdades, né? Olha só, Gênesis 4, 24 diz assim: se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 70 vezes 7. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 70 vezes 7. Esse pequeno versículo, né? Ele está inserido dentro da genealogia de Caim. E nós vamos examinar ele e nós precisamos entender que ele é muito mais, né, do que só um relato histórico. Ele é um reflexo, minhas irmãs. Ele é um reflexo
do nosso coração, do coração corrompido do ser humano. Ele é um reflexo da progressão do pecado e da absoluta necessidade de redenção. Olha só, nós vamos entender por que que eu estou falando isso. Preste bastante atenção. Esse versículo, ele é um reflexo da corrupção do coração humano, do nosso coração. Isso daqui está revelando a nossa história, né? Então, quando nós olhamos para a história aqui de Lameque, nós vemos um homem que, ao invés de temer a Deus, ele exalta o seu pecado e se vangloria da sua rebeldia. Ele é a manifestação viva de um coração endurecido que se recusa a reconhecer a autoridade de Deus. Ah, nós não vamos olhar aqui para esse texto como um simples retrato da maldade de Lameque, não. Nós vamos olhar para ele como um espelho, tá bom? Vamos analisar ele como um espelho para as nossas vidas, para as nossas atitudes, para os nossos pensamentos, para o nosso comportamento. Porque quando as histórias da Bíblia, elas são tão profundas e tão maravilhosas que elas refletem o nosso viver, elas refletem o nosso coração. Muitas vezes nós temos a mania ou o costume de analisar a vida do personagem e não trazer essa análise para a nossa vida. Mas o intuito da Bíblia, o intuito da palavra é nos mostrar, nos revelar o nosso coração, nos revelar o que o pecado, o que a entrada do pecado no mundo ela fez conosco, com, com, com o ser humano em si, né? Muitas vezes nós pensamos que é só Lameque que agiu desse jeito, que é desse jeito, Adão que agiu daquele jeito. Quantas pessoas a gente não encontra que fala, ai, quando eu encontrar Adão lá no céu, eu vou ter uma conversa com ele, quando eu encontrar Eva. Minhas irmãs, nós estamos no mesmo barco, no mesmo barco. Se nós estivéssemos lá no Éden, talvez nós teríamos feito ainda pior, né? Ainda pior. Então, nós precisamos parar de ter esse olhar de julgamento, parar de ter esse olhar de juiz e passar o nosso olhar para ser um olhar examinador, um olhar que examina a nossa própria vida, né? Se não fosse aqui a graça de Deus, né? A graça de Deus. O que é a graça? É o favor de Deus. O favor que Deus deposita sobre nós que nós não merecemos. E se não fosse a graça de Deus, esse coração aqui arrogante, rebelde, continuaria estando conosco dia após dia. Mas a graça de Deus, através da sua palavra, ela vai revelando o nosso pecado, ela vai revelando o nosso coração e nós entramos no processo de santificação, que é quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele revela a palavra para nós e ele vem sobre nós e a gente se arrepende. O arrependimento, ele é um processo sobrenatural. Entendam isso, minhas irmãs. A Bíblia diz, a Bíblia é bem clara, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito. O que o Senhor está querendo nos mostrar aqui é que a palavra, ela é discernida espiritualmente. Muitas vezes a gente, quando vê que alguém não entende a palavra, principalmente os nossos entes queridos, né? Eu, quando eu me converti, quando eu vim para Jesus, eu queria colocar Jesus goela abaixo de todo mundo. Era impressionante. Por quê? Porque eu queria que as pessoas sentissem o que eu estava sentindo. Eu queria que as pessoas tivessem a segurança que eu estava tendo. Porém, não foi assim que aconteceu. Então, muitas vezes, nós agimos dessa forma, né? Nós queremos colocar ali Jesus goela abaixo na vida dos nossos entes. Mas é somente pela graça. Nós precisamos entender isso. Nós
não somos nada sem o Senhor. É pela graça de Deus que nós conseguimos compreender a palavra, é pela graça de Deus que as revelações chegam até nós. E se eu e você, minhas irmãs, entenda bem isso, se eu e você estamos sendo edificadas pela palavra, se o Espírito Santo tem nos visitado, tem mostrado o nosso coração, nós estamos sendo muito agraciadas e privilegiadas pelo Senhor, porque o Senhor está se revelando para nós. E isso é um ato sobrenatural. Muitas vezes nós pensamos assim: ai, Angelita, o Senhor não fala comigo. Ai, Angelita, o Senhor, eu não consigo ouvir o Senhor falando. Minhas irmãs, o Senhor está falando conosco pessoalmente. Isso impacta muito o meu coração. Isso alegra demais o meu coração. Mas, gente, como assim o Senhor está falando comigo? A palavra de Deus, quando a gente lê a palavra, é o Senhor falando com a gente. E quando nós somos convencidas do pecado que há em nós, do nosso comportamento, do nosso pensamento, do nosso sentimento, é a visitação do Espírito Santo nos convencendo. Muitas vezes, pela nossa vida estar no automático, a gente não percebe esses presentes divinos que nós estamos recebendo. Mas hoje o Senhor está nos fazendo refletir um pouco mais de quanta graça dele tem nos alcançado, como ele alcançou ainda a genealogia de Lameque, que é a descendência aqui de Caim. Então hoje nós vamos olhar para esse texto e nós vamos explorar três pontos, três verdades muito profundas. Nós temos falado muito aqui de pecado. E, minhas irmãs, o evangelho é a revelação do que o pecado fez em nós e a graça de Deus nos alcançando através da redenção. Quando a redenção, o que é a redenção? É quando o processo de Deus entra na nossa vida e começa a nos santificar e nos voltar a viver o plano original. As áreas da nossa vida que têm sido alcançadas pela palavra e a obediência da nossa parte, ela tem nos levado a viver novamente o plano original de Deus. Por isso que tem causado essa satisfação no nosso coração, que tem causado esse empoderamento, não aquele empoderamento feminino que quer mandar em tudo, ou que quer desobedecer os princípios e os fundamentos de Deus, mas aquele empoderamento de confiança no Senhor. Esse é o empoderamento de fato que a palavra nos dá, um empoderamento de confiança no Senhor. Ainda que acontece o caos, ainda que acontece os desafios, ainda que acontece os problemas, nós temos a confiança que o Senhor está conosco e que Ele nos fará vencer. Ainda que seja dolorido, nós aprendemos lições preciosas. As lições mais preciosas que nós aprendemos são nos momentos de dor. São nos momentos em que nós enfrentamos ali as dores mais profundas. Senhor, em nome de Jesus, ajuda, Pai, a Andréia a participar do estudo. Ela está tentando aqui várias vezes, Pai. Tira essa opressão de cima do lar dela, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Eu sei que o Senhor é o dono de tudo, Pai. Ajuda ela a conseguir entrar em nome de Jesus e permanecer. Não permita que o inimigo venha tirar esse momento dela, Pai, em nome de Jesus. Intercedam aí, minhas irmãs, pela nossa irmã Andréia. Ela tá tentando várias vezes entrar aqui, só que ela cai toda hora. E ontem ela comentou que toda hora do estudo é uma luta para ela entrar. Então, a primeira lição que nós vamos tirar desse texto é a progressão do pecado no coração humano. A segunda lição é o desprezo pela graça de Deus. Olha só, isso é forte. O desprezo do coração humano pela graça de Deus. E o terceiro ponto é a necessidade de uma redenção que só pode ser encontrada em Cristo Jesus. Então vamos lá, primeiro ponto, a progressão do pecado no coração humano. Olha só,
A frase do versículo hoje começa assim: se Caim é vingado 7 vezes. O que que Lameque está querendo dizer aqui? A Bíblia diz que a boca fala do que o nosso coração está cheio, né? Então, quando a gente analisa uma frase dessa aqui, ele está se referindo ao que aqui? Ele está se referindo a uma promessa que foi dada a Caim lá em Gênesis 4:15. Depois que Caim mata Abel, Deus ele coloca um sinal em Caim, declarando que qualquer que matasse Caim seria vingado 7 vezes. Essa foi uma demonstração da graça comum de Deus, foi uma proteção que Deus deu a Caim, uma proteção imerecida dada a um homem que era culpado. Caim era culpado pela morte do seu irmão. Ele planejou a morte do seu irmão. Ele invejou o seu irmão e ele achou que ele poderia resolver esse problema eliminando o seu irmão da face da terra. Ou seja, Deus, a graça comum de Deus. O que que é a graça comum? Existe dois tipos de graça, né? Que Deus, ele disponibiliza. A graça comum e a graça salvífica, que é o chamado eficaz. O que que é isso, Angelita? Nunca vi falar isso. Eu e você recebemos, além da graça comum, que é dada a todos, nós também recebemos a graça salvífica, ou seja, o Senhor nos chamou. Quem aqui já estudou sobre isso? A graça salvífica é aquele chamado que Deus, é aquele chamado que Deus nos dá, é aquele chamado que Deus nos faz, né? É, quando acontece a nossa conversão. Muitas pessoas, por não entender essa graça salvífica, esse chamado eficaz, acha que é eu e você que decidimos aceitar Jesus. Eu aceito Jesus como nosso Senhor e Salvador. Que é uma fala totalmente errada, né? A fala certa seria se render ao Senhor Jesus, se render ao senhorio de Jesus, né? Não é aceitar o Senhor Jesus. É Ele que nos aceitou, é Ele que nos aceita, né? Então, esse chamado, quando Deus ele nos chama para nos render ao senhorio de Jesus, isso é a graça salvífica, é o favor imerecido, né? É aquele chamado que Deus efetua em nosso coração, o querer e o efetuar, né? Tanto o querer quanto o realizar, ele vem do Senhor. Então, quando eu quero viver debaixo do senhorio de Jesus, foi a graça salvífica que me alcançou e assim eu rendi a minha vida ao Senhor. Então tudo parte do Senhor, por isso que a salvação é pela graça através da fé, não é por causa do mérito meu ou seu, não é por causa que nós somos boazinhas ou praticamos alguma coisa boa de caráter, é pela graça através da fé. Quem já tinha ouvido falar desses dois tipos de graça? Graça salvífica e graça comum. Então, a graça salvífica, ela alcançou a minha e a sua vida, e a graça comum, ela é depositada sobre a vida de todos, pelos santos e não santos. Os santos são quem? São aqueles que já estão debaixo do senhorio do Senhor Jesus. Nós somos os santos, né? Que a Bíblia fala. Olha, as meninas estão aqui comentando. Bom dia, minhas irmãs, em nome de Jesus Cristo, firme no relógio de oração e na oração. Glória a Deus. Larissa, há batalhas mesmo, só foi eu começar a posicionar, coisas estranhas têm acontecido, mas está me ajudando com a constância na oração e na palavra. Glória a Deus, irmã Larissa. A irmã Lúcia Paz, bom dia. A irmã Larissa falou, Angelita, lembrei de Mateus 18:22, quando Pedro diz que para Jesus, quantas vezes deve perdoar um irmão? Aí Jesus diz, não só 7, mas 70 vezes 7. Jesus aqui citou a fala de Lameque propositalmente. Olha, Larissa, a gente precisa analisar o texto para a gente afirmar isso daqui, né? Mas
a aparentemente, né, analisando, há uma ligação, né? E, e depois, quando a gente chegar lá em Mateus, a gente pode sim fazer essa análise, né? Mas muito bem colocado aqui, muito bem lembrado esse texto de Mateus. Muito obrigada pela sua colaboração. Ó, o que a irmã André escreveu aqui, ó. Bom dia, boa noite. Bom dia, Japão. Boa noite, Brasil. Coloquei o celular despertar 19h30 e desde então não consigo entrar. Tudo está funcionando normal. Inclusive, estava ouvindo os estudos que perdi de Gênesis no YouTube, em oração e confiante que Deus, Jesus e o Espírito Santo, em oração e confiante em Deus, Jesus e Espírito Santo. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Amém, irmã Andréia. Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe, que o Senhor te ajude aí na sua luta. Acho que agora ela conseguiu entrar. Glória a Deus. Nós estávamos orando aqui por você, irmã Andréia. Irmã Larissa, estudei um pouquinho sobre tipos de graça. Lendo sobre 70 vezes 7, já veio Mateus na mente. Amém. Glória a Deus. Então, minhas irmãs, olha só. A gente entende aqui que essa proteção imerecida foi dada a Caim, que era um homem que era culpado. Mas agora, nessas próximas gerações, nessas gerações de hoje, o que nós vemos, né? Nós vemos, muitas vezes, a graça de Deus, ela sendo desprezada, né? Até por nós mesmas, minhas irmãs. Olha só, aqui na análise da vida de Lameque, Lameque pega o quê? A declaração que foi dada a Caim, ele pega essa declaração da graça de Deus, ou seja, do favor que Deus depositou na vida de Caim, e a transforma em um grito de arrogância. Ele diz, se Deus, é como se ele estivesse dizendo assim, se Deus protegeu Caim, então eu me vingarei 70 vezes 7. Olha só, ao ponto que chega o coração de Lameque. Lameque, ele não tem temor do Senhor. Lameque, ele se coloca acima de Deus. Você consegue perceber o quanto isso é sério e o quanto isso é grave? Isso é o ciclo do pecado. Lameque, ele não é apenas um descendente de Caim. Ele é um reflexo da progressão do pecado que começou lá na queda, lá no jardim, no Éden, lá com Adão e Eva. Ele é uma progressão do pecado. Caim, ele vai e mata por inveja e desobediência. Lameque, ele mata por orgulho e autossuficiência. Olha só que progressão. Então, nós precisamos ter isso muito claro dentro da nossa mente e do nosso coração, que quando o pecado ele não é confrontado, ele se multiplica, ele se intensifica e ele vai passando de geração para geração. Quem aqui tem conseguido fazer a análise, né? A análise dos ciclos de pecados geracionais. Escreve aqui para mim quem puder. Quem aqui tem conseguido fazer a análise dos ciclos de pecados geracionais que acontecem em nossa família? Nós precisamos fazer essa análise, minhas irmãs. Existem coisas, existem ciclos que que Deus vai levantar para quebrarmos, porque existem muitas pessoas que não sabem disso, né? A irmã Larissa já está colaborando aqui. Ela disse, Lameque quis ser juiz dele mesmo. Exatamente, exatamente. São tenebrosos.
Sim, são os pecados, eles são tenebrosos, eles são destruidores, né? E nós precisamos entender que a nossa luta contra o pecado, ela vai ser até a volta de Cristo. Nós precisamos analisar as nossas vidas. E se nós queremos próximas gerações saudáveis, próximas gerações que busquem o Senhor, é nós que precisamos nos posicionar. Olha só, a irmã Lúcia escreveu: eu quero fazer, como eu faço? Nunca fiz. Irmã Lúcia, nós estamos estudando aqui, né, que o pecado não tratado na nossa vida, ele vai passando de geração para geração. Por exemplo, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples, tá? A ira, né? A ira. O pecado de ira, né? É, Quantas vezes, por nada, por absolutamente nada. Por exemplo, a gente bate ali o dedinho só na quina do sofá e vem aquela ira, aquela ira, aquela ira. Só que a ira é algo que Deus quer que nós ficamos, que nós sintamos e ficamos sem descontrole. Então, esse pecado de ira, ele pode estar dentro de um ciclo geracional. Ele pode estar dentro de um ciclo que começou lá atrás, nos nossos avós, nos nossos tios, nos nossos antecedentes, entendeu? Ó, a irmã Larissa aqui, ela colaborou, ó, com alguns: orgulho, arrogância, soberba, autossuficiência, ira, fofoca. Nossa, Angelita, na minha família tem muito isso. Então, nós vamos nos colocar diante do Senhor em oração e nós vamos confessar esse pecado geracional. Isso se chama pecado geracional. E nós vamos pedir que o Senhor quebre esses pecados dentro da nossa geração, dentro da nossa família. É simples assim, irmã Lúcia. É em oração, porque isso precisa ser quebrado no mundo espiritual, tá certo? A irmã Cíntia colaborou também. Ela escreveu: já identifiquei sim alguns padrões persistentes e fiquei pensando em como quebrar esses ciclos. Acabei de dar a dica, irmã Cíntia. Você pegou aí a dica? Então é simples. É a gente realmente estar consciente desses pecados. A tia escreveu: eu tenho feito e acabou de vir mais um pecado geracional em minha mente. Glória a Deus. Compartilha aí qual que é o pecado, Ti, se você puder, né? E aí a gente também analisa nas nossas vidas aqui. Então as dicas de vocês são muito importantes, tá bom? Certo, vou colocar em oração. Eu peguei a dica, muito. Amém. A Cintia escreveu: muito obrigada, irmã. Peguei a dica sim, glória a Deus. Então vamos confessar. E anotem, viu, minhas irmãs, para vocês verem a progressão, entendeu? E você vai ser aquela que se colocou na brecha pela sua casa, pela sua família, né? Às vezes o vício da bebida, o vício da droga, ou vícios em geral, né? Vícios em geral também, eles caracterizam pecados geracionais, né? Então, qual que é a aplicação, Angelita, para minha vida hoje aqui, que eu tiro desse pequeno versículo aqui que a gente analisou, dessa pequena frase: se Caim é vingado 7 vezes, né? A aplicação é que o pecado não tratado, minhas irmãs, em nossa vida, ele nunca fica estático. Nós precisamos entender isso. Detectou pecado, minha irmã, olha, vá para os pés do Senhor. O pecado, ele não vai ficar estático, ele vai crescer, ele vai corromper cada vez mais, ele vai destruir. Então a pergunta para mim e para você hoje é a seguinte: há áreas em minha vida onde o pecado está crescendo porque eu não tenho lidado com ele diante de Deus? Vou repetir a pergunta: há áreas em minha vida onde o pecado está crescendo porque eu não tenho lidado com ele diante de Deus? Pergunte isso para Deus. Senhor, todos os dias, minhas irmãs, pega o hábito, Senhor, sonda o meu coração. Qual área da minha vida que o pecado tem crescido, que eu não tenho confessado, Senhor, me mostra. Eu preciso da tua graça. Eu preciso da tua iluminação.
Eu necessito, Senhor. Minhas irmãs, é só o Senhor que pode nos mostrar isso. E essa pergunta, ela tem que ser constante na nossa vida. Ela precisa ser constante na nossa vida. Eu vou até colocar essa pergunta aqui. Olha, a Ti fez uma pergunta aqui interessante. Olha só, a Ti perguntou assim, ó. G, temos que pedir perdão até pelos pecados que já abandonamos, né? É uma afirmação, Ti? Olha, vamos ver. A Bíblia, ela diz que a gente precisa ter a prática de reconhecer, né, a pecaminosidade humana. A pecaminosidade humana. Eu colocaria, Ti, isso que você falou, é que quando nós abandonamos um pecado, nós ainda temos que continuar sobre uma postura de humildade diante de Deus, reconhecendo o quê? A nossa dependência da graça divina, né? Mas porque a Bíblia diz, né, lá em 1 João 9, se eu não me engano, acho que 8 e 9, vai dizer que se nós não temos, se dissermos que nós não temos pecado, enganamos a nós mesmas. E a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, esse versículo ele vai demonstrar o quê? Que a nossa confissão deve ser contínua, mas não como uma acusação contra nós mesmas, mas como um reconhecimento da santidade do Senhor. Então, assim, na minha visão, um pecado que eu já abandonei, eu jogo ele também no mar do esquecimento, igual Deus joga. Mas eu continuo me mantendo numa posição de humildade e de reconhecimento que eu sou pecadora, né? Eu sou a maior detetive na procura dos meus pecados. É esse posicionamento, né, que nós devemos ter, né? E nós devemos confessar, mas assim, ficar pedindo perdão por aquele pecado que eu já abandonei, eu acho que, para mim, né, na minha visão, não tem um sentido lógico, entendeu? Se eu já abandonei, eu já fui perdoada, a própria palavra de Deus diz que o Senhor, ele joga ali o meu pecado no mar do esquecimento, ele não se lembra mais desse pecado, então por que que eu vou ficar me lembrando, né? Então eu preciso buscar outros tipos de pecado, não aquele que eu já abandonei, entendeu? A te escreveu os dois, eu acho que sim, mas não tenho certeza. Eu sei que é geracional, porque eu bebia muito, mas glória a Deus que eu parei de beber. Mas tem várias pessoas da minha família que ainda bebe bastante. Amém? Então você vai quebrar esse ciclo, Ti. Você vai quebrar esse ciclo. Bate no Senhor. Ah, a Fabiola escreveu, eu concordo. Eu concordo. Ah, a Cíntia escreveu aqui outra dúvida. Podemos pedir pecados pela, pelos nossos família? Tenho feito isso, mas me veio dúvida. Isso seria interceder também? Ela escreveu: podemos pedir perdão pelos pecados das nossas famílias? Isso me veio a dúvida. Isso seria
interceder também? Sim. Ó, nós vemos a história de Jó, né, intercedendo por seus filhos. Jó, ele oferecia sacrifícios em favor dos seus filhos, né? E ele nem sabia se os filhos dele tinham pecado. Jó, eles não tinham a Bíblia clara como nós temos hoje, né? Que nós sabemos que nós somos pecadores, né? A Bíblia estava sendo escrita, estava sendo desenvolvida, o Senhor estava providenciando cada página, né, da Bíblia. Então, o Jó, se a gente lê a história de Jó, a gente vê Jó intercedendo, oferecendo sacrifício pelos filhos dele. O que significa isso? Intercessão. Sermos intercessores mesmo, né? A gente vê também a intercessão de Moisés ali também, por Israel e vários outros, né? Moisés, ele intercede pelo povo, ó, até a irmã da Larissa já colocou aqui, ó, Moisés intercedendo pelo povo. Então, especialmente quando o povo cometia ali idolatria, né, com bezerro de ouro, Moisés se colocava na brecha, depois Abraão ali, ele intercede pelo seu sobrinho, e tem várias, né, Neemias também, ele confessa os pecados do povo. Então por que que Deus, ele fala para Caim, quando Caim mata Abel, Deus fala para Caim assim, aonde está o seu irmão? Né? Então nós somos entrelaçados, né, com as pessoas. Por isso que a Bíblia fala: ora pelos santos, ora pelos líderes, ora por isso, por aquilo, por aquilo. Então, nós podemos sim, isso é bíblico, né? Nós temos o respaldo bíblico de que nós temos sim que orar, que interceder, de confessar, né, diante de Deus o pecado da nossa família, dos nossos entes queridos, e pedir ao Senhor que tenha misericórdia, que traga o arrependimento ao coração deles, né, que traga o arrependimento ao coração da nossa família, para que a nossa família também receba aí a graça salvífica, né? Amém? Olha, eu gosto muito quando vocês participam, viu? Glória a Deus por isso. Pode colocar aqui as dúvidas, perguntas, que a gente vai aqui. Se a gente não souber, a gente vai pesquisando, deixa para uma próxima. Mas louvado seja Deus quando vocês participam. E a gente vai, né, respaldando biblicamente. As nossas perguntas, minhas irmãs, têm que ser respaldadas com respostas bíblicas, fundamentadas na Bíblia. Não é o que a Angelita acha ou que qualquer outra pessoa acha, tá? Nós precisamos ver se as nossas se o que pensamos e acreditamos está de acordo com a palavra de Deus. Amém? Vamos para o segundo ponto aqui. Irmã Larissa, conforme vem o entendimento, as perguntas surgem. Exatamente, é verdade. Olha só. Segundo ponto, o desprezo pela graça de Deus. Minhas irmãs, vamos prestar bastante atenção nisso aqui. Olha só, o desprezo pela graça de Deus. Isso pode, quando eu estava preparando esse estudo, eu fiquei analisando a minha vida. Senhor, tem alguma área da minha vida que eu tenho desprezado a tua graça? E minhas irmãs, veio uma chuva de pecados. Uma chuva de desprezo pela graça de Deus. Meu Deus do céu, eu falei, meu Deus do céu, olha, cada vez que eu olho para a palavra, eu entendo o quanto eu preciso de Deus, o quanto eu preciso de Cristo na minha vida. Minhas irmãs, se a gente analisa a nossa vida e se a gente coloca a nossa vida em oração diante do Senhor, a gente estremece. A gente estremece, minhas irmãs. Porque o Senhor, ele vai nos mostrando o nosso pecado, as nossas falhas, e mesmo assim, ele está ali nos chamando. Ele está ali perguntando aonde você está, Angelita. Olha as decisões que você está tomando. Você está desprezando a minha graça. Você está desprezando o meu favor. Olha o seu falar, Angelita. Você está desprezando a minha graça. Você está desprezando o meu favor. Não faça isso. A Bíblia fala que nós precisamos ser irrepreensíveis. E você sabe quando que a gente se torna irrepreensíveis, minhas irmãs? Quando a gente para de falar mais e começa a se analisar mais, começa a analisar as nossas falas, o nosso coração. Às vezes tem coisas que não precisa de nós falarmos. Às vezes a nossa fala, ela despreza a graça do Senhor. Olha só, nós podemos ver aqui a distorção da proteção de Deus. Quando Deus, ele protegeu Caim, foi um ato de quê? De misericórdia. Mas
O que que Lameque faz aqui? Ele usa essa demonstração da graça de Deus como uma desculpa para glorificar a sua própria violência. Ele não apenas mata, mas ele se orgulha de matar. Então, olha só, essa atitude, ela revela aqui o coração de Lameque. Lameque, ele não apenas rejeita o Senhor, mas ele zomba de Deus. Ele tomou algo sagrado, a graça de Deus, e ele distorce para justificar o seu pecado. Ele pega um favor imerecido que o Senhor depositou em Caim e usa a favor dele. Essa, minhas irmãs, é a essência do coração humano caído. Usar a bondade de Deus como uma licença para pecar. Quantas pessoas hoje, cristãs, que já experimentaram a salvação, que já experimentaram a graça de Deus, hoje estão afastados do caminho do Senhor. Antes tocavam ali na igreja, adoravam o Senhor, e hoje estão no mundo adorando outras coisas. Quantas pessoas, isso eu estou falando só no âmbito de louvor, mas quantas pessoas que nós mesmas conhecemos e que estão desprezando a graça do Senhor. Em Romanos 6, do 1 ao 2, Paulo pergunta: permaneceremos do pecado para que abunde a graça? E ele faz uma negativa aqui: de modo nenhum. Então, quando nós tratamos a graça de Deus como algo não importante, como algo banal, como algo trivial, nós estamos revelando a profundidade da nossa rebeldia. Olha só, guarda essa frase. Quando nós tratamos a graça de Deus como algo trivial, nós revelamos a profundidade da nossa rebeldia. Minhas irmãs, quem aqui, eu vou revelar agora o meu coração para o Senhor. Para o Senhor não, para vocês. Porque para o Senhor eu já revelei e ele já sabia, mas eu já tenho entrado no processo de pedido de perdão para o Senhor nessa área. Quantas vezes aqui, e analisa na sua vida, quantas vezes eu olhei para uma situação que estava acontecendo, né? Por exemplo, relacional, aqui é minha e do meu esposo. Quantas vezes eu vi alguma coisa acontecendo, por exemplo, de ruim que aconteceu com o meu esposo, e eu falei: ah, isso daí é a mão de Deus pesando sobre você. Quem aqui já agiu dessa forma? Confessa aqui, minha irmã, o seu pecado. Porque isso, minhas irmãs, isso é uma arrogância tamanha como a de Lameque. É o desprezo da graça de Deus. Quem sou eu, minhas irmãs, para me colocar no lugar de Deus e falar que Deus está operando um juízo assim? Quem sou eu? Às vezes Deus está dando essa aprovação para o meu esposo para que ele alcance um lugar maior de espiritualidade. Ou para minha filha, quantas vezes eu amaldiçoei. Olha, se você desobedecer, as consequências vai vir sobre a sua vida. Quantas vezes eu falei isso para minha filha? Mas eu já tenho confessado esse pecado aqui. Já tenho confessado esse pecado. Porque quando a minha filha está desobedecendo, o meu papel não é entrar no lugar de Deus, de juiz, e ficar amaldiçoando a vida dela. É eu entrar na presença de Deus e falar: Senhor, a minha filha está assim, agora em um estado de desobediência, mas eu peço que o Senhor derrame a sua graça sobre a vida dela, Senhor. Que o Senhor traga o arrependimento sobre a vida dela, Senhor. Eu, minha irmã, eu não tenho o direito de acusar ninguém. Nem você e nem eu. Nós não temos o direito de pegar as nossas lindas falas de santidade e depositar sobre, como se fosse uma consequência que nós mesmas criamos que Deus está dando na vida das nossas famílias. Então, se eu e você estamos cometendo esse tipo de pecado, hoje é dia de nos arrependermos.
Hoje é dia de nos arrependermos. Ó, as irmãs estão aqui colocando. Vamos lá. A irmã Larissa confessou, eu já, a Nia, mas a lei da semeadura. Sim, tem a lei da semeadura, Nia, também, né? O que semeamos, nós vamos colher. A Cíntia, assim, eu já disse, eu não falei, mas já pensei. Olha só, eu não acuso, mas peço para a pessoa perguntar para Deus o porquê. É uma atitude sábia, Nia. Muito sábia a sua atitude. Da mesma medida que julgares, serão julgados. Irmã Larissa, isso é algo fundamental que a gente tem que colocar em prática na nossa vida. Às vezes a gente começa a pensar assim, nossa, minha vida tá dando tudo errado, tá acontecendo um tanto de coisa. Então a gente precisa analisar aquilo que a gente está plantando, né? Porque muitas vezes as pessoas começam a nos julgar, mas a gente esquece o quanto que a gente julgou, né? As pessoas. Então, a mesma medida que a gente usar contra as pessoas, a gente também vai receber, né? Vamos lá, caminhar aqui pro nosso final. Outro ponto também que eu quero destacar aqui é a falta de temor a Deus. Lameque, ele não temia a Deus, né? E temer a Deus, essa palavra temer, ela não é pra gente ter medo de Deus, mas sim pra gente ter um respeito, pra gente ter a palavra de Deus como algo tão precioso, porque a palavra de Deus, ela nada mais faz do que a nossa proteção. É muito pelo contrário do que muitos pensam. Ai, Deus é um Deus tirano. Deus é um Deus que eu preciso obedecer a palavra dele, senão eu vou sofrer consequências. Minhas irmãs, Deus não é esse Deus tirano. Se eu não obedecer a palavra, eu mesmo estou tirando a proteção de Deus, porque a palavra ela vai me direcionar. Isso é temor. Isso é respeito. Não, olha, tá escrito isso aqui na palavra? Não é igual, vamos usar esse texto aqui da irmã Larissa, Mateus 7. Da mesma medida que julgares, será julgado. Olha, peraí, eu preciso observar isso. Então, qualquer coisa que eu abrir a minha boca para julgar, eu estou depositando sentença contra mim mesma. Então, a palavra de Deus é ou não é uma proteção para mim e para você? Então, o que que o inimigo das nossas almas ele tenta fazer com a nossa mente? Ah, não, eu não vou obedecer. Ah, eu tenho que sentir vontade de estar ali no estudo. Eu tenho que sentir vontade de estar orando, porque eu não tô sentindo vontade de orar. Não vou orar hoje não. Minhas irmãs, a nossa carne ela sempre vai lutar contra as coisas de Deus, porque na nossa carne está o pecado. A Bíblia diz que a concupiscência da nossa carne, ela nos afasta do Senhor. Então, nós temos que lutar, nós temos que ser disciplinados, nós temos que realmente entender que a palavra de Deus nos protege. A palavra de Deus nos tira dos buracos, dos abismos que nós iríamos cair, né? Então, Lameque, a gente vê que ele não tem temor, ele não tem respeito nenhum pelo Senhor. Ele confiava na própria força dele e na justiça dele. Ele acreditava que a sua vingança era superior à de Deus. E a Bíblia tem um versículo tão maravilhoso que fala: a vingança pertence ao Senhor. O Senhor é que nos vinga. O Senhor é que nos justifica. Minha irmã, você tá sofrendo aí com alguém falando mal de você? Você tá sofrendo aí com alguém querendo te passar a perna? Você tá sofrendo aí com alguém querendo te sabotar? Você tá sofrendo... Minha irmã, não se preocupe com isso não. Não perca tempo com isso não. O Senhor é que te justifica. O Senhor é que te vinga. Não perca tempo com isso. Apresenta essa pessoa ao Senhor e abençoe a vida dela. Senhor, essa pessoa está querendo me prejudicar. Essa pessoa está querendo tirar o meu lugar. Essa pessoa está me confrontando. Essa pessoa está me afrontando. Mas eu apresento ela no seu altar. Eu consagro a vida dela, Senhor. Salva ela para a tua glória. Que ela seja um instrumento nas tuas mãos. Que ela seja um instrumento do Senhor nas tuas mãos. Minhas irmãs, você vai ver que até o seu sentimento por essa pessoa vai mudar. É impressionante. Meu Deus, acho que não vai dar tempo de nós terminar esse estudo hoje. É muita coisa para falar. Então, olha só. Lameque, ele acreditava que a vingança dele era superior à de Deus. E isso é o oposto do que vemos na vida de Davi. Davi, ele ora, lá no Salmo 51, 10 ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro
e renova dentro de mim um espírito inabalável. Olha só que lição preciosa aqui que nós entendemos. O temor do Senhor é o antídoto para o nosso orgulho. Sem ele, né, sem o temor, nós somos consumidas pela nossa própria rebeldia. Qual que é a aplicação, Angelita, que eu tiro para minha vida hoje? É como eu e você temos tratado a graça de Deus na nossa vida. Nós temos usado a paciência e a misericórdia de Deus como desculpa para nós continuarmos pecando. Nós temos usado essa graça, né, que é a misericórdia do Senhor depositada na nossa vida, é a paciência do Senhor depositada na nossa vida, para nós continuarmos pecando. Minhas irmãs, olha, às vezes eu tô fazendo alguma coisa e acontece algo e logo vem na minha mente aquela vontade de falar um palavrão, né? Porque antes da minha conversão, eu falava 10 coisas, 9 era palavrão. Eu tinha uma boca muito suja. E também porque eu convivia com pessoas também que falavam isso e era normal, né? Mas não tô me isentando a minha culpa. E às vezes esse pecado que ele foi tirado da minha vida, às vezes ele quer renascer, né? Às vezes ele quer vir de novo. E quando vem apenas na minha mente, eu já tô ali, Senhor, me perdoa, Pai, me perdoa. Eu não quero voltar para essa vida aonde eu falava esse tipo de coisa. E, e eu fico ali o tempo todo conversando com o Senhor quando vem isso apenas no meu pensamento. Eu não sei você, qual o pecado que você tem tido aí de estimação, mas hoje é dia de a gente não continuar abusando e desprezando a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Vamos melhorar, minhas irmãs. Vamos melhorar, em nome de Jesus. Vamos realmente abandonar, vigiar, orar, consagrar. Tem pecados que a gente precisa jejuar para que eles saiam definitivamente da nossa vida, né? Se consagrar mesmo ao Senhor para que isso aconteça. Fabiola colaborou aqui, ó. Tiago 3,11 diz: porventura pode sair fonte de um manancial de água doce, amarga? É verdade, dos nossos lábios precisa sair palavras de bênção, né? Mas esse versículo, lendo ele é muito lindo da gente ler, mas na prática a gente precisa estar em constante vigilância. Em constante vigilância. Porque a nossa boca, de fato, se o nosso coração não estiver cheio da palavra, ela vai fazer, ela vai matar pessoas, ela vai matar ali o ambiente onde nós estamos. Então, precisamos estar em constante oração. Tiago fala muito sobre frear a língua. Tenho praticado isso. Difícil demais ficar quieta, é verdade. Tem alguém... Ani, acho que o seu microfone abriu sem querer, meu amor. Então vamos... Meu Deus, falta 2 pontos ainda. Olha só. A necessidade da redenção, o contraste entre Lameque e Cristo. Essa é a melhor parte da história, né? Se a história terminasse lá... nesse versículo de Lameque, seria um relato sombrio de arrogância e de violência. Mas não terminou. E glória a Deus por isso. A graça de Deus, né? Graças a Deus, a história não terminou lá. Gênesis 4 é uma sombra do que está ainda por vir. Porque onde Lameque proclama vingança, Jesus vem e proclama o perdão. Olha só, o contraste, nós vamos ver aqui um contraste entre Lameque e Jesus. Lameque glorificou a sua vingança. Jesus, ele glorifica o Pai. Lameque declara, eu me vingarei 70 vezes 7. Jesus declarou, perdoe 70 vezes 7. Olha só, ô Larissa, tá aqui o que veio à sua mente, a comparação, né? Realmente há uma correlação aqui. Precisamos estudar mais profundo para a gente tirar lições mais preciosas. Lameque, ele mata para se exaltar. Jesus, ele morre para nos salvar. Lameque usou a sua força para destruir. Jesus, em sua humildade, tornou sobre si nossas iniquidades. Lameque, ele representa a justiça humana. Jesus revela a justiça divina. A justiça de Lameque era corrupta
e motivada pelo ego. A justiça de Jesus, ela é perfeita e motivada pelo amor. Em Jesus, nós vemos a resposta final para o pecado e para o orgulho de Lameque. Ele quebra o ciclo de violência e oferece uma nova maneira de viver em humildade e obediência a Deus. Esse é nosso presente. A cruz é onde o orgulho é quebrado. A cruz é onde a graça é oferecida. Na cruz, Jesus lidou com o orgulho humano de uma vez por todas. Ele levou sobre si a arrogância, a rebeldia e a violência de todos os Lameques. Tem algum Lameque dentro de você, minha irmã? Hoje é dia de nós analisarmos se tem algum Lameque aqui dentro de mim. Então, o Senhor, ele leva sobre si toda a arrogância, toda a rebeldia e toda a violência de todos os Lameques da história, incluindo eu e você. Então, quando nós olhamos para a cruz, nós somos confrontadas com a profundidade do nosso pecado, mas também com a abundância da graça de Deus sobre as nossas vidas. Quais foram as lições, Angelita, então, para a gente concluir que Gênesis 4:24 nos ensinou hoje? O primeiro ponto que nós vimos aqui é que nós precisamos tratar o pecado todos os dias na nossa vida, porque quando nós não tratamos, ele cresce e ele destrói. Segundo ponto é que a graça de Deus é muitas vezes distorcida pelo coração humano, mas ela permanece disponível para todos os que se arrependem. Então não vamos desprezar a graça, não vamos desprezar esse sacrifício que Jesus fez na cruz por nós e alcançou essa reconciliação desse novo relacionamento com o Senhor. Terceiro ponto, Jesus é a solução final para todo orgulho, toda violência que habita em nós. Em Jesus, minhas irmãs, nós podemos ser reconstruídas dia após dia. Qual que é o desafio hoje, prático, para mim e para você? Nós já demos a dica aqui. Examinar áreas da nossa vida onde nós temos tratado a graça de Deus como algo banal, como algo trivial, como algo que não tem importância. Ah, eu já sou salva mesmo. Ah, Senhor, quem que já falou aqui? Ai, Senhor, me dá 5 minutos, porque agora eu vou ter que falar. Ai, Senhor, agora eu vou ter que abrir minha boca, porque eu não tô aguentando mais. Não vamos desprezar a graça, minhas irmãs. Não vamos desprezar a graça. Vamos orar, pedindo a Deus um coração humilde e quebrantado diante da cruz de Cristo. Vamos submeter a nossa vida à justiça de Cristo, abandonando qualquer tentativa de justificar-nos a nós mesmas. Vamos orar? Ore aí, se você puder, fecha o teu olho. Ora pedindo ao Senhor, Senhor, mostra-me as áreas da minha vida aonde eu tenho tratado a graça de Deus como algo banal. A sua graça, Senhor, onde eu tenho tratado a sua graça como algo não importante, onde eu tenho continuado a pecar. Me mostra, Senhor. Traga hoje o arrependimento à minha vida. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos, primeiramente, Senhor, te pedir perdão por tratar a sua graça com desprezo e viver em constante rebeldia contra ti. Quantas vezes, Pai, nós sabemos que é pecado, nós sabemos que está aqui, aquela prática, aquela fala, aquele pensamento, aquela conduta, aquele relacionamento está desprezando a tua graça. Mas quantas vezes, Pai, nós ainda continuamos nesse pecado? Pai, nos perdoa. Eu coloco a minha vida aqui diante do Senhor pedindo perdão por isso. E coloco também a vida de todas as minhas irmãs que está aqui participando. Nos perdoa, Pai.
nos perdoa. Espírito Santo, joga luz, Pai, nas áreas da nossa vida onde nós temos desprezado a tua graça, aonde nós temos tratado a tua graça como algo banal, como algo trivial, Pai, como algo que não tem importância. Pai, nos ajuda a ter o temor do Senhor, ajuda-nos a abandonar o nosso orgulho, ajuda-nos a confiar em tua justiça perfeita, Jesus. Ó Senhor, tenha misericórdia da nossa vida, tenha misericórdia, Senhor, do nosso coração corrompido. Senhor, troca o nosso coração por aquele coração de carne que o Senhor nos prometeu, aonde os seus mandamentos estariam registrados, aonde a sua vontade seria feita, Pai. Nós queremos melhorar, Pai. Nós queremos deixar aqui hoje, nesse momento, todos os pecados, Pai, que tem desprezado a tua graça. Apresentamos também, Pai, os pecados geracionais que tem, Senhor, que tem se prorrogado, Senhor, na nossa casa, na nossa família. Senhor, em nome de Jesus, Pai, se há um pecado geracional, Senhor, de bebida, Senhor, que hoje nós confessamos esse pecado, Senhor. Colocamos a nossa família, Senhor, diante do Senhor e pedimos perdão. Estamos intercedendo aqui, Senhor. Se há algum pecado de vício, Senhor, de drogas, Senhor, nós colocamos esse pecado diante do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, não deixa nossos familiares continuar desprezando a tua graça, Senhor. Senhor, perdoa, Pai. Em nome de Jesus, perdoa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, quebra esse ciclo de pecado, Pai. Nós não queremos viver mais sobre esse ciclo de pecado geracional. Traz, Senhor, à nossa mente agora, nesse momento, pessoas da nossa família, Senhor, que são arrogantes, que são orgulhosas, Pai, que são, Senhor, autossuficientes, Senhor, e nos ajuda a nos colocar na brecha, Senhor. E se essa pessoa somos nós, Pai, nos perdoa, Pai, em nome de Jesus. Que a cruz de Cristo seja o centro da nossa vida, papai. Que a cruz de Cristo seja o desejo diário do nosso coração. Que a cruz de Cristo seja a fonte da nossa transformação diária, Pai. Ó Senhor, nós colocamos a nossa vida aqui se derramando diante dos seus pés, Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nos perdoa, Pai, em nome de Jesus. Perdoa os nossos filhos, Pai, por cometerem pecados diante do Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas falas, amaldiçoando os nossos filhos, Pai. Nós recolhemos todas as nossas palavras no mundo espiritual que amaldiçoaram os nossos filhos, Pai. Nós rejeitamos, nós renunciamos essas palavras agora e te pedimos perdão, Senhor. Te pedimos perdão, Pai. Em nome de Jesus, abençoa os nossos filhos. Abençoa eles porque eles são herança do Senhor. Abençoa os nossos esposos, Pai. Toda palavra que nós declaramos como mulheres que nós não edificamos a vida dos nossos esposos, Pai, que sejam recolhidas agora em nome de Jesus, Pai. Que nós sejamos mulheres fortes, poderosas, que nós continuemos sendo mulheres fortes, poderosas diante da tua presença em oração, Pai. Que o nosso poder esteja em oração, Pai. Para que a tua glória seja vista na nossa casa e na nossa família. Guarda a nossa família, guarda nossos entes queridos, guarda a mente dos nossos filhos, Pai, de ser distorcida pelo inimigo, Pai. Alcança a mente deles, alcança o coração deles, para que eles possam amar o Senhor com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o seu entendimento, Senhor. Alcança, Pai, os nossos filhos, o Senhor tem poder para isso, Pai. E nós estamos aqui na brecha, pedindo ao Senhor que converta a nossa família. Nós estamos declarando aqui, Senhor, que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Não serviremos o nosso orgulho, não serviremos a nossa autossuficiência, não serviremos o pecado, Senhor. Nós serviremos ao Senhor, em nome de Jesus, Pai. Estamos aqui posicionadas diante do Senhor, entregando a nossa vida, consagrando a nossa vida, consagrando a vida dos nossos filhos, consagrando a vida dos nossos esposos, consagrando a vida dos nossos parentes, dos nossos primos,
primas, tios, tias, consagramos a vida dos nossos pais ao Senhor e pedimos perdão, Pai, em nome de Jesus. É que nós oramos agradecidas. Amém. Eu quero falar com você do YouTube que chegou aqui e tem desprezado a graça de Deus. Não despreze mais. Se o Senhor falou ao seu coração, que você hoje ouça a voz do Senhor e chame Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida, para que o Espírito Santo venha morar na sua vida e você comece um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Angelita, como que eu faço essa oração? O Senhor falou comigo. É só você aí no seu cantinho falar com Deus. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo de ter desprezado a tua graça, eu me arrependo de andar longe dos teus caminhos até hoje, e hoje eu convido o Senhor para ser o Senhor e Salvador da minha vida. Eu entrego a minha vida para o senhorio de Cristo e eu quero fazer parte da sua família. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, coloque o seu nome aqui no comentário e para que a gente possa orar por você, para que você, e se você também quer participar aqui dos estudos do Clube da Bíblia, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós vamos deixar o link aqui do grupo disponível para você, é só você entrar, que você já vai entrar direto no nosso grupo. Amém? Deus abençoe a sua vida. Minhas irmãs, desculpa, passamos aí 10 minutos do nosso horário, me perdoa. Alguém quer abrir o microfone e falar o que Deus falou com você hoje? Compartilha aqui conosco, colabora conosco. O que o Senhor falou ao seu coração hoje? Quem gostaria de abrir? Paz, meninas. Ai, perdão, Fabíola, pode falar. Pode falar, depois eu falo. Eu só queria agradecer, Gê, por causa que esses estudos, eles não tá edificando só a mim, né? Como eu disse, ele tem edificado meu lar também, mas, igual, cada vez que a gente estuda mais um pouquinho, eu dobro o joelho, eu oro, eu falo assim, Pai, revela pra mim os pecados, aí eu lembro um monte. Só que daí durante os estudos já vai vindo mais um monte de pecado na minha mente e assim, está dando oportunidade para mim estar confessando, né? E pedindo perdão a Deus. E só queria agradecer por isso. Amém. Amém, Ti. Obrigada pelas suas colaborações sempre, são muito edificantes. A Bíblia tem um versículo, se eu não me engano, está lá em 1 João 1,9, que a gente leu hoje. A gente precisa ter muita consciência da nossa confissão do pecado e o que acontece nesse momento. E esse versículo, ele é crucial na hora que nós estamos confessando o nosso pecado, porque se não há consciência e não há entendimento, a gente fica pensando que a gente não foi perdoada e que aquele pecado não saiu da nossa vida. Olha só, 1 João 1,9 fala, se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo. Quem é fiel e justo? Deus, para nos perdoar. Então, nós precisamos ter a certeza que nós fomos perdoadas. Porque muitas vezes nós não temos essa certeza e nós vivemos como não perdoadas. E aí o que acontece? A gente não entende que o Senhor nos purificou. Nos purificou aquele pecado, nos purificou de toda injustiça. Então, quando nós formos confessar o nosso pecado, nós precisamos recitar a Bíblia. Senhor, a tua palavra diz que se eu confessar aqui o meu pecado, o Senhor é fiel, o Senhor é justo para me perdoar. E o Senhor está me purificando, Pai. Eu tenho absoluta certeza, Pai, que esse pecado não vai me dominar mais. Tá acontecendo agora o sobrenatural de Deus aqui no meu coração. O Senhor está purificando o meu pecado. Então, vocês conseguem compreender como que nós precisamos ter consciência? O nosso relacionamento com Deus é racional, minhas irmãs. Nós precisamos usar a razão. Então, se você não tinha essa prática de realmente, olha, porque senão a gente fica com aquele sentimento de que, não, eu preciso
eu preciso ainda, eu já confessei esse pecado, mas ainda eu preciso agradecer ou pela libertação dele ou algo assim, né? Então, não, o pecado confessado, ele precisa ser, se ele teve ali o arrependimento genuíno diante de Deus, o Espírito Santo vai te ajudar a abandonar esse pecado. Meus irmãos, quando eu olho para trás e eu vejo tantos pecados que o Senhor já me libertou, é a minha análise da minha vida de santificação. Então, nós precisamos analisar, precisamos traçar uma linha cronológica para a gente ver a nossa evolução de santidade. Se a gente não analisar a nossa evolução de santidade, a gente está dando volta que nem o povo do deserto, lá, que ficou andando em círculo lá e levou 40 anos para entrar na Terra Prometida. Não, a nossa vida precisa ser racional. Nós precisamos traçar uma linha cronológica e ver quando eu me converti até hoje, quantos pecados eu já abandonei. Isso é a santificação que Deus está fazendo na minha e na sua vida. Legal essa dica? Traça isso a linha cronológica hoje, tá? Traça uma linha imaginária hoje. Ah, assim te escreveu, precisava ouvir isso. Muito obrigada. Deus abençoe. Amém. Mais um pouco o Senhor depositou aqui na nossa vida agora, né? Quem mais gostaria de falar? Fabiola, pode falar, minha irmã. Abre o microfone. Amém. Glória a Deus. Eu estou maravilhada. E quanto mais a gente ouve a palavra, realmente, mais os pecados vai vindo na nossa mente. E a gente vê o quanto a gente tem mesmo que lutar mesmo contra o pecado. A cada dia, está mesmo nos examinando. É o que você falou, gente. E eu, cada dia, eu tô... às vezes eu não vejo aqui ao vivo, porque a luta é grande, mas, glória a Deus, eu tô tendo grandes bênçãos, eu quero uma hora dar o meu testemunho. Glória a Deus. Mas essa semana foi bastante luta, eu fiquei resfriada, fiquei muito ruim, agora que eu tô melhor. Mas é como você está falando e como o Espírito Santo vai mostrando, né, o pecado, e a gente confessar mesmo o pecado. Amém. Porque e a gente precisa, porque senão a gente acaba caindo em cilada e a gente tem que orar e vigiar em todo o tempo, em nome de Jesus. E tá mesmo confessando. Amém. A cada dia, e é o que eu quero fazer, a cada dia, fazer mais e mais, nos santificar mais e mais. Aquela hora eu falei que eu concordava, porque realmente eu estava concordando com tudo que você estava falando. Amém. Amém. E até estava tentando lembrar onde que está o versículo que o Senhor fala, né? Ele chama a gente, coloca suas queixas que ele vai vir e vai perdoar. E ele perdoa e fica no esquecimento. E a gente tem que esquecer. Muitas vezes vem na nossa mente, quem que vem na nossa mente? O inimigo para acusar, porque o inimigo que é o nosso acusador. Só que a gente precisa nos revestir, né, da graça, do Santo Espírito de Deus e saber se por um caminho o inimigo vem, por 7 ele tem que fugir. Em nome de Jesus. E o Amém. Senhor é por nós. E a gente nos santificar, colocar mesmo as vestes brancas que Jesus coloca em nós. Ele nos lava com as águas purificadoras, com o sangue dele, nos purifica. Principalmente quando ele veja em nós um coração quebrantado. Amém. Um coração disposto a fazer a vontade do Pai, a andar, a obedecer a palavra dele, os mandamentos dele, de todo o coração. Amém. Amém. Em nome Glória de a Jesus. Deus. Glória a Deus. Obrigada, Fabiola, pela sua participação. Minhas irmãs, nós já estamos passados da hora, mas as irmãs ainda querem falar. Se vocês quiserem ficar, pode ficar à vontade. Se vocês quiserem sair, pode ficar à vontade. A Lohana vai precisar sair, que ela tinha um compromisso. Vai com Deus, filha. Deus te abençoe. Fala pro Davi depois mandar um vídeo para mim do que ele entendeu. E Nia, pode sim abrir o microfone, meu amor. Deus abençoe. Bom dia, menina. Paz a todas. Paz. Com esse estudo, eu tive uma consciência. É tão engraçado que eu já sabia, mas não tinha noção da proporção. Maldição de hereditariedade, é isso? Consegui falar? Sim. O meu pai, ele morreu porque ele bebia muito, né? E deu câncer. E eu bebia, nós somos em 7 irmãos,
e e 4 irmãs. E das mulheres eu era a única que bebia. Mas eu achava que estava tranquilo, porque eu não bebia para fazer show, eu sabia me controlar. E eu achava que estava tudo bem. Só que de um tempo, e quando eu comecei a fazer o Emagreça com a G, eu senti necessidade de parar de beber, né? Para desinflamar. E eu comecei a perceber que quando eu orava, parecia que eu estava mais leve, que a oração subia. Era diferente, eu não sei explicar facilmente com palavras, mas era diferente. E hoje, estudando, né, os erros, a maldição de hereditariedade, a geração de Caim, eu percebi, então, que, na verdade, isso já vem de muito tempo. E, às vezes, a gente quer se libertar e não consegue. Só mesmo com muita oração, pedindo ajuda para Deus, estudando a Bíblia, porque a Bíblia, ela dá força pra gente que a gente nem imagina. Às vezes, a gente passa por momentos tão difíceis que se não fosse Deus na nossa vida, se não fosse esse momento que a gente separa hoje, todos os dias pela manhã, porque, na verdade, tem dias que você fala, não, hoje eu não vou, eu tô cansada, eu quero dormir mais um pouco, e você fala, não, eu vou em nome de Jesus, eu vou. E teve dias que eu já lutei muito contra a minha própria carne, tive que colocar o celular na frente da esteira e falei, vou fazer esteira e vou ouvir, porque muitas das vezes eu dormia ouvindo, né? E eu falava, eu não vou dormir, eu preciso. Então, assim, quando eu coloquei essa determinação no meu coração, as coisas na minha vida mudaram muito, 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 em todos os sentidos. Então, eu agradeço a Deus por tudo, que Deus dê força para você, minha irmã, e por isso eu sempre falo para todas nós, gente, vamos orar por o Clube da Bíblia, porque Deus tem feito maravilhas na vida de cada um, eu tenho certeza. E a gente tem que também agradecer a Deus pela vida da Angelita e sempre que puder apresentar ela nas orações, porque existe um peso também sobre cada bênção na vida de cada um de nós. Então, é isso. Agradeço a Deus por tudo e por você também, minha irmã, ser essa pessoa maravilhosa na vida de cada um de nós. Deus abençoe. Amém. Louvado seja nosso Deus, né? Por tanto que Ele está nos dando aqui. A gente entrega toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao Senhor. E que o Senhor continue nos ensinando, né? Meu coração. E Deus me libertou, Gê, do álcool. Ô, glória! Glória a Deus! De falar, e Deus me libertou do álcool, porque eu achava, é só final de semana, um pouquinho, não pega nada. Só que hoje nem no final de semana e nem nunca mais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus mesmo. Em nome de Jesus. E que o Senhor venha nos libertando cada vez mais, né, desse estado, né, desse pecado que nos arrasa. Irmãs, a Nia falou alguma coisa muito importante aqui, né, o Clube da Bíblia, ele tá sendo bênção para nós, e eu tenho orado para que o Senhor, a Nia me chamou no privado há um tempo atrás, e falou, Gê, vamos levantar um grupo de intercessão pelo Clube da Bíblia. A gente tem recebido muito testemunho, né, do que a palavra de Deus tem feito aos corações, tem feito nas famílias, tem restaurado o casamento, tem dado sabedoria às irmãs. Então, realmente existe uma batalha espiritual para que esse clube não aconteça, para que eu tenho falado para as irmãs que eu compartilho, Irmã Lúcia, você já vai falar, tá, meu amor? Fica aí firme. Nós temos visto, né, o quanto o inimigo tem se levantado. E para mim também não tem sido fácil, né? Igual a Ania falou, você pensa que para mim é fácil acordar, me preparar, fazer tudo que eu tenho que fazer, ter o meu momento de oração e já estar pronta para depois eu ir para o trabalho? Não é fácil, né? Não é fácil, porque às vezes a gente vai dormir tarde e precisa estar aqui pontualmente nesse horário, mas eu falei, Senhor,
me ajuda a honrar esse compromisso, porque eu fiz com o Senhor. A minha carne, minhas irmãs, a minha carne, ela quer ficar todo dia dormindo até 8 horas da manhã, porque eu entro no serviço às 9, então, para mim dormir até às 8 da manhã, dava tempo suficiente. Eu só acordava, tomava meu banho, tomava meu café, dava tempo suficiente de eu entrar no meu trabalho às 9, que é 5 minutos da minha casa. Mas o Senhor me chamou. O Senhor me chamou a se comprometer. E, minhas irmãs, eu confesso para vocês que todos os dias a minha carne fala assim: ah, não, você tá fazendo todo dia? Diminui. Ah, você pode fazer de segunda a sexta. Ah, você pode fazer de segunda, terça, pula quarta, porque é sua folga. Aí faz quinta e sexta. Olha só como a minha carne como a minha carne é pecaminosa. E se vocês pensam, eu também tenho pensamentos de parar, mas o que que me motiva a continuar? É o meu compromisso com o Senhor. Eu fiz um compromisso com Deus. E até o fim da minha vida, eu quero estudar a palavra todo dia, 1 hora por dia, aconteça o que acontecer. Eu falo, Senhor, me dá ânimo, me dá fôlego. E todo esse legado é para a honra e glória do Senhor. Ontem uma irmã compartilhou comigo um testemunho e agradecendo, sabe, pela palavra, pelos estudos da Bíblia, que mesmo que ela não consegue ficar todos os dias conosco, mas depois está gravado e ela consegue assistir. E ela foi ali com o coração tão grato, eu fiquei tão feliz por isso, porque pela graça de Deus e toda honra, toda glória eu dou ao Senhor, é que nós estamos conseguindo fazer isso, né? Então, louvado seja Deus, isso vai continuar acontecendo. O Senhor há de nos dar graça para estar aqui todos os dias. E ainda que um dia, né? Um dia eu esteja sozinha aqui, eu vou continuar fazendo, porque esse é meu compromisso com o Senhor. Eu quero aprender do Senhor, eu quero aprender a palavra, eu quero fazer a diferença aqui para honrar o nome do meu Deus. Eu quero fazer a diferença aqui nesse mundo, eu quero fazer o meu melhor. E pode ter certeza, minhas irmãs, eu dou o meu melhor aqui para estudar a palavra junto com vocês. Então, se você tem desejo de ser uma das intercessoras do Clube da Bíblia, coloca aqui, G, eu topo ser intercessor oficial do Clube da Bíblia. Eu topo abraçar essa causa e ser intercessora oficial para que essas mensagens do YouTube alcancem pessoas. Aí nós vamos começar a horário específico, sabe? Então, se você sentir desejo no seu coração de ser a mãe intercessora desse projeto, coloca aqui, e nós vamos montar esse grupo à parte. Nós vamos montar um grupo à parte, onde também nós vamos ter estudos específicos para a gente crescer mais na área da intercessão, crescer na área da libertação. A minha pastora, inclusive, ela falou, G, eu quero fazer um estudo específico sobre esse. Eu nunca fiz estudos específicos sobre essa área e tal. E a gente pode também formar um grupo forte ali, né? Com ela, posso conversar com ela. Então, assim, nós precisamos, minhas irmãs, vencer tudo que a gente recebe no mundo físico, a gente conquista no mundo espiritual. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Ó, já tem 2 aqui. Já formamos um grupo para ser as intercessoras oficiais. Ó, a Nia, a Adriana, olha só. A Cíntia também escreveu, eu quero aprender mais sobre oração, intercessão e ser uma intercessora, amém. Eu topo ser intercessora. Olha só, Nia, já pode anotar os nomes, Tia, anota esses nomes aí pra gente formar esse grupo aí das mulheres intercessoras do Clube da Bíblia oficial, amém? E a gente vai buscar o Senhor. A irmã Lúcia também quer, glória a Deus, olha aí, Nia. Aquilo que o Senhor depositou no seu coração está se realizando, né? Então, glória a Deus pela sua vida também, viu, minha irmã? Deus te abençoe. E eu vou falar para vocês, viu, minhas irmãs? Eu quero honrar a vida da Nia aqui, nesse grupo, porque ela, quando eu estava lá no Brasil, ela falou, Gê, você precisa dar estudo, porque ela me ligava, a gente conversava, e eu respaldava muitas coisas das nossas falas pela palavra de Deus. Ela, Gê, eu preciso aprender sobre isso, eu preciso mais disso, abre estudo, e nós começamos ali a fazer ao vivo no Instagram, mas o que estava acontecendo? Muitas vezes o Instagram derrubava a nossa live, né? E aí comecei até a desanimar, falei, poxa vida, não tá
ficando gravada, né? E aí depois o Senhor deu a graça, né, de começarmos a fazer aqui dentro do Clube da Bíblia, e ele está estruturando tudo isso, né? Então louvado seja o Senhor por isso. Deus abençoe. Vamos lá, irmã Lúcia, pode falar, minha irmã. Nia, te honro, viu, minha irmã? Te agradeço, viu, pelo incentivo e por hoje esse grupo está sendo essa bênção que por causa que ele nasceu primeiro no coração de Deus e Deus foi plantando em alguns corações, né? Um coração foi o seu, o outro foi o meu e hoje ele está plantado em vários corações aqui. E nós vamos seguir adiante com esse grupo em nome de Jesus. Aleluia. Irmã Lúcia, pode abrir, meu amor, seu microfone e falar? Pai, nossa, é Deus falando comigo assim, tremendamente. Amém. Depois que você falou de intercessão. Então, eu me converti já faz mais de 10 anos, né? E eu era intercessora lá na Presbiteriana, né? Eu fui levantada como intercessora. Olha, glória a Deus. E aqui na Presbiteriana era um pastor Márcio, que era nosso pastor, né? Pastor Márcio Nagano? Isso. Nossa, eu gosto muito dele, ele é muito nosso amigo. Isso. Aí quando eu fui pro Brasil e voltei, aí tava fechando a igreja aqui, porque pediram o prédio, né? Sim. Ia demolir. Aí o que aconteceu? Juntou a igreja do pastor Fabiano e com o pastor Márcio Nagano. Sim. Para nós era muito longe, né? Sim. E a gente conversou com eles, né? E hoje eu estou congregando ali com o pastor Vonei, né? Ah. Que fica mais perto para nós, né? Uma bênção também, o pastor Vonei, né? E a Lê. Bem. Mas então. O que está acontecendo comigo, né? O inimigo ele é tão sujo, porque ele foi assim, eu estava entrando numa depressão profunda, né? Estava desanimada, assim, já faz uns 3, 4 meses, sabe? Chegava em casa, não tinha vontade de orar, não tinha vontade de ler a Bíblia, não tinha vontade de ir na igreja. Assim, eu estava entrando numa depressão, porque meu irmão faleceu lá no Brasil, e eu fiquei muito mal, sabe? Eu não preocupei Deus, sabe? Mas eu ficava muito, assim, me culpando porque que eu não estava no Brasil, porque que eu não estou com minha família, né? Sim. E eu fui entrar, assim, numa depressão profunda e já afetou meu relacionamento com meu esposo. Sim. E eu fiquei, assim, muito mal. Estava um caos, um relacionamento. Ele até conversou comigo, falou assim, ó, desse jeito não dá, a gente vai ter que se separar, né? Porque eu tô fazendo você sofrer e eu tô sofrendo também, sabe? E tava assim, em casa. Aí, e eu não sentia vontade de orar. Sabe quando você deitava assim, na hora de dormir? Deus, obrigado por hoje, pronto, e dormir. Sim. Não tinha mais ânimo assim, sabe? E foi Deus, assim, colocou você na minha vida e esse Clube da Bíblia. Amém. Aí eu assisti você, né, no Ikigai, e ganhei a mentoria para fazer emagrecendo com a Bíblia, né? Vamos começar segunda, hein, irmã Lúcia? Segunda-feira estamos firmes. Pois é, você tem que depois me adicionar lá no grupo, né? Sim, já vamos. Hoje a gente já faz os grupos. A minha equipe já está providenciando para fazer os grupos e a gente já vai fazer. E a Adri também já fez. A Adri é uma das que me ajuda também lá no grupo, a TM, aqui do Japão. E nós vamos firme aí fazer. Pode continuar. Eu vi algumas fotos das meninas, nossa, sugoi, né? Emagreceu bastante. Sim, isso é a graça de Deus. Deus, assim, aí você me colocou nesse grupo aqui, né? Sim. E eu tava assim, eu tô fazendo a mentoria com a Vivi, né? Não sei se você sabe que a Vivi faz a mentoria agora, né? A Viviane, qual Vivi? A Vivi Hayashida? A Viviane, irmã da Lília. Ah, ela é excelente. Excelente. Então, aí eu comecei a fazer mentoria com ela, né? Sim. Porque como eu estava muito mal, aí eu procurei uma ajuda, né? Sim.
parte, né? E eu tô fazendo mentoria com ela. Isso aí tá me ajudando bastante também, assim. Sim, Eu já melhorei muito, assim, muito. Já estou tendo ânimo para ler a Bíblia, glória estou a Deus. tendo ter ânimo assim, para orar mais. E meu marido trabalha de caminhão e ontem, essa semana ele chegou, né? Peguei na mão dele e falei assim, olha, eu quero orar com você, né? E eu entrei no estudo bíblico, estou fazendo estudo bíblico, estou orando. E essa semana, igual eu coloquei lá, né? A semana passada, eu chamei Deus, falei, Deus, senta aqui do meu lado, eu quero falar com o Senhor. Tudo pecado meu. Que assim, porque isso é um pecado. Vontade de não ler a Bíblia é um pecado, vontade de não orar é um pecado. E eu chamei Deus do meu lado, falei, Senhor, eu quero confessar todos os meus pecados, eu quero que o Senhor me perdoe por tudo isso que está acontecendo comigo. Tudo que está acontecendo na minha mente cativa, o diabo está tomando conta da minha mente, eu repreendo, comecei a repreender tudo do meu lar, que o inimigo não tem poder aqui dentro do meu lar, que é só o Senhor que tem esse poder. Chamei o Senhor novamente para o meu lar, confessei, falei, Deus, eu entrego a minha vida novamente a Ti, me perdoa por tudo isso que eu rejeitei o Senhor. E fui confessando aquilo que você foi ministrando, foi falando também, ministrando, e cada vez que eu ministrava, mais vinha pecado, sim, sabe? Eu fui falando com Sim. Deus. E Deus realmente me deu, assim, aquele dia, aquele sono tranquilo que eu não estava conseguindo dormir, só através de remédio. E Deus, assim, foi tirando, sabe? Já vai 3 dias que eu não tomo remédio para Oh, dormir. glória a Deus, minha irmã, glória a Sabe, Deus. Angelita, nossa, eu agradeço muito a mulher, assim, sabe? É Deus mesmo, é como você falou. E foi Deus que plantou isso aqui no seu coração. Amém. E olha, está sendo assim, bênção. Glória a Deus. E eu creio assim que Deus já está honrando a sua vida, sabe, Angelita? Já está honrando, porque está impactando vidas. A minha vida está sendo impactada, assim. Aquela luz que estava apagada no fundo do túnel está acendendo novamente pelo poder da palavra de Deus. Vontade de ler a Bíblia mais, sabe? Está Louvado me seja Deus. renovando assim a minha mente, sabe? A mente cativa já foi, não quero mais, sabe? Eu falei, Deus, eu não quero que minha mente seja uma mente do diabo, eu quero que ela seja uma mente do Senhor. E eu estou buscando assim, isso daí, me renovando a cada dia, sabe? Estou fraca, estou. Por isso que eu quero, como você falou, intercessora, assim, sabe? Como eu fui levantada intercessora há muitos anos atrás, eu quero renovar esse pacto com Deus, eu quero renovar esse contrato com Deus, que eu quero ser uma intercessora. Se eu fui renovada, porque foi Deus que falou que eu era para ser uma intercessora. Então, por que eu estou deixando isso do lado? Então, eu quero sim, tudo aquilo que é os planos de Deus, o propósito de Deus na minha vida, eu quero, assim, laçar sobre a cruz, lançar sobre a cruz, que Deus me renove cada dia, que Amém. Deus venha me restaurar, me purificar dos meus pecados, sim, me renovar cada dia, porque é isso que eu quero, sabe? Amém. Tá me renovando, assim, eu estou buscando mais, aprendendo mais com vocês, Amém. com todos que estão aqui nesse clube, sabe? Você vê testemunho, assim, tremendamente, que Deus está restaurando casamento, está restaurando pessoas do álcool, restaurando... Nossa, isso aí está sendo... Eu estou sendo impactada, assim, sabe? Todos os dias. Então, é isso que eu agradeço muito e peço oração. E quero, sim, ser uma intercessora. Eu quero que o Senhor, assim, plante essa semente novamente no meu coração. Amém. Se foi Ele que me chamou para ser intercessora, eu vou, assim, aceitar em nome de Jesus, sabe? Isso aí é muito, muito importante para mim, assim, eu quero ser luz do mundo e sal da terra. Assim, aonde eu plantar a ponta dos meus pés, que o Senhor seja ali uma luz. E eu vejo, assim, Angelita, dentro do meu trabalho, tem uma menina que ela é, assim, não que eu seja contra, cheia de tatuagem, cheia de piercing, sabe? Ela só fala palavrão, só fala palavrão. E mesmo eu, Angelita, com esses problemas todos, assim, sabe? Eu procuro, assim, não passar, assim, para elas,
para que eu não envergonhe o evangelho de Jesus. E ela fala assim, que eu sou uma luz que entrei ali dentro. Que Eu falo, meu bênção. Deus, mesmo com esses problemas, eu estou sendo luz. Ela parou de falar palavrão, ela não fala mais palavrão. Glória a Deus. Ela fala, Lúcia, depois que você entrou aqui, porque eu falo para ela, eu falo assim, filha, tudo que sai da nossa boca vem para nós, não fale essa palavra, não, Sim. sabe? E ela fala assim, foi Deus que colocou eu ali dentro. Que bênção. Então, assim, sabe, eu agradeço muito a você, assim, a Deus ter colocado no seu coração esse clube da Bíblia, sabe? E eu falo para ela, falo assim, quer entrar no clube da Bíblia? Lá ensina tanta coisa boa, assim, ela não aceitou Jesus, ela não é cristã, sabe? Sim. E já levei ela para a igreja, ela participou do chá de mulheres, desculpa. Então, assim, tá sendo bênção para mim, Amém. Amém. Amém, minha irmã. Obrigada pelo seu testemunho, obrigada por tudo que você declarou aqui. Em nome de Jesus, nós vamos fazer um grupo, né? Nós vamos fazer um grupo separado do Clube da Bíblia, das irmãs intercessoras, e nós vamos focar mais em intercessão. Nós vamos fazer intercessão mesmo. Nós vamos fazer uma reunião depois, né? E vamos ver quem gostaria de participar. A gente vai combinar um horário pra gente estar orando juntas, porque juntas nós somos mais fortes, né? Juntas nós somos mais fortes. O Deus desse século, o que ele quer é fazer exatamente isso, levar a nossa mente cativa, ele quer nos paralisar. Quantas mulheres que são fortes em oração, que são fortes em intercessão, estão letárgicas. Mas quando a gente se une, por quê? Porque o Senhor, ele nos dá um evangelho de relacionamentos. Então, quando uma estiver fraca ali, a outra vai estar forte. Quando a outra estiver forte, a outra vai estar... Então, nós precisamos nos unir, minhas irmãs. Precisamos ser mulheres unidas de oração, de busca, de clamor mesmo ali ao Senhor, né? E toda honra a gente vai entregar para o Senhor, vai entregar a glória para Ele, porque o Senhor, Ele colocou isso em nosso coração. Antes de eu também, do Senhor me confiar esse ministério, irmã Lúcia, minhas irmãs, nós já estamos no bate-papo aqui, tá? Não se sinta constrangida se você precisar sair, tá bom? Nós já estamos quase 2 horas aqui, mas glória a Deus por isso. Então, assim, quando o Senhor me confiou esse ministério, que hoje eu considero o Emagreça com a Bíblia como um ministério, eu estava exatamente como você estava, irmã Lúcia, totalmente desanimada, uma mulher que era ativa no reino, uma mulher que era ativa na obra do Senhor, estava totalmente desanimada, parada, letárgica, sabe? Letárgica. Então, foi algo assim que o Senhor, ele me fez perceber que eu estava naquele estado, 90% era por conta da minha má alimentação, que eu não tinha ainda entendido o meu corpo como o templo do Espírito Santo, e não entendia que os alimentos me deixavam assim, muito inflamada, e eu sentia muitas coisas, muitas dores, depressão, ansiedade. E você vai entender um pouco mais agora nesse processo que você vai entrar, que a alimentação, ela faz muito parte disso, né? Ela faz muito parte do nosso processo. Quando a gente, até pra gente, a disposição pra gente levantar pra orar, pra gente orar, é também parte da alimentação, né? Então, olha só, a gente precisa entender que nós somos integral, nós precisamos cuidar de tudo, né? A Bíblia fala, depois de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. No nosso coração está depositado o centro de tudo, do nosso falar, do nosso ouvir, do nosso pensar, né? Do nosso comer, né? Do nosso comer. Então, nós vemos que precisamos aprender do Senhor todos os dias da nossa vida. Precisamos aprender do Senhor. Amém? Glória a Deus. Ó, a irmã André escreveu, é um prazer estar com... Irmã Lúcia, você quer falar mais alguma coisa, irmã Lúcia? Desculpa. Não, eu já desliguei, eu vou desligar agora. Tá bom, amém. Deus abençoe. Olha só, a André escreveu, é um prazer estar com vocês, são bênçãos sem fim, esse grupo tem impactado vidas, famílias, glória a Deus, irmã Andréia, irmã Cíntia, hoje está sendo praticamente um culto, louvado seja Deus, glória a Deus, minha irmã Cíntia. Minhas irmãs, alguém quer falar mais, quer testemunhar,
Quer... Já passamos mesmo, tá gostoso aqui nosso bate-papo. Quem quiser falar, pode abrir aí, falar, testemunhar, contar a bênção, ou senão a gente já encerra. Eu quero dar um testemunho de hoje. De hoje? Glória a De Deus. hoje, eu fui dormir já tarde, né? Tarde, assim, porque eu fiz meu momento de oração, aí eu acabei de dormir no momento de oração, mas eu acordei depois. Eu falei assim, então eu vou continuar orando. Aí fiquei orando. Daí eu fui dormir. Aí deu 6h30, que é o horário geralmente que o meu marido levanta pra trabalhar. Aí, só que hoje ele tá de folga, só que daí eu acordei. Daí eu abri o olho assim, despertei e falei assim, quer ver que é 6h30? Porque nesse horário ele desperta o celular dele, mas ele põe no soneca e eu levanto pra orar, pra agradecer o dia. E eu falei assim, quer ver que é 6h30? Deus tá me chamando pra orar. Aí eu olhei 6h30, eu falei assim, então bora orar. E Glória a parece Deus. me deu uma felicidade assim tão grande, assim, de tipo assim, O Senhor me chamou, né? com O Senhor tanta me coisa, chamou. Deus tá ali me chamando, sabe? Foi uma felicidade muito grande. Aí eu falei assim, nossa, que gostoso. Aí eu peguei, eu orei, só que eu voltei pra cama. Falei, vou ficar aqui no quentinho até dar o horário do estudo, né? Só Sim. que o sono não vinha, e daí eu tava montando um estudo para uma dinâmica pra célula, aí daí começou a vir as coisas do estudo na minha cabeça, né? Aí em vez de eu ir dormir, eu fiquei ali na coberta, mas fiquei ali, ó, mexendo na dinâmica que eu vou fazer pra célula. Daí eu falei assim, nossa, que legal, sabe? Glória a Deus. Deus me chamou e tá falando, aí já deu o horário do estudo, eu já saí da cama, falei assim, não. E é legal que assim, eu tinha uma mania de, se eu sair da cama, eu queria que o Dan saísse também. Aí eu ficava, levanta, 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 mesmo que às vezes não fosse pra ele fazer nada. E daí a Bíblia fala assim, a mulher sabe edificar o lar, a mulher levanta cedo, faz isso, faz aquilo outro. Aí eu levantei, tava aqui varrendo, catando, lavando a louça, e eu vi no estudo e fazendo uma coisa, fazendo outra, e daí eu lembrei dessa passagem, porque agora eu não sinto mais esse incômodo. Só que eu quero deixar tudo pronto, igual agora eu tô preparando um café, pra ir lá chamar ele, pra ele vir tomar o café. Mas aí, Olha. assim, já é diferente da forma que eu Sim. fazia. Tipo, eu queria Sim. que ele levantasse, ficasse ali e ele me ajudasse. E agora não. Agora eu sinto prazer em montar e preparar as coisas e, tipo assim, dar esse conforto, assim, pra ele de lar, né? Eu Sim. acho muito interessante isso. E isso é o poder do Espírito Santo na nossa vida, né? Glória a Deus, Ti. Obrigada por compartilhar sempre bênção aqui. Isso é mulher sábia que edifica a nossa casa. Eu também trato meu marido assim, com muito carinho, com muito amor. Ele pode chegar a qualquer hora em casa e ele falar: amor, eu quero comer tal coisa. Eu vou pro fogão e vou fazer comida para ele. E eu tenho prazer em fazer isso. Eu não faço murmurando, eu não faço reclamando. Eu tenho prazer, eu tenho muito prazer, sabe? Em fazer as coisas para ele, porque eu sei que ele é um presente de Deus na minha vida. E também não só ele, todas as pessoas que o Senhor colocou na minha vida, eu sei que é um presente. Então, a minha resposta a esse amor de Deus é tratar as pessoas com amor, com respeito, com, com, com alegria, sabe? Mas nem sempre foi assim. Eu não era assim antigamente, sabe? O Senhor tem transformado, né, as nossas vidas. Que lindo. Glória a Deus. Só a Aninha escreveu, que lindo. Acostuma, porque depois será um costume, é verdade. A Cintia escreveu, normalmente aos sábados eu tenho compromisso desse horário, mas hoje estou livre. Foi um momento preparado pelo Senhor. Muito edificante estar com todas vocês e com o Senhor. Glória a Deus. Irmã Lúcia, que bênção, glória a Deus, André. É verdade, te amo. Meu testemunho é igual ao seu. Hoje não me sinto mal se meu esposo não me ajuda. É, é isso que o Senhor faz, né? Existe um livro que eu estudei no seminário chamado Celebração da Disciplina, do Richard Foster. Esse livro marcou tanto a minha vida, eu não sei se vocês conhecem ele, se vocês já leram ele, mas esse livro marcou tanto a minha vida que ele tem uma disciplina que chama a disciplina da solitude, e que inclusive foi o meu trabalho no seminário. Então, a solitude, o que é a solitude? Eu amo a solitude. A solitude não é você apenas ficar sozinha, é você estar sós com o Senhor.
Então, isso impactou tanto meu coração, porque meu marido sabe que eu sou muito caseira, eu gosto muito de ficar em casa. E aí, ele não entendia isso, né, porque ele gosta muito de ficar com pessoas, de se relacionar, de estar ali com amigos. Nossa, quando ele tá no Brasil, ele entra e sai toda hora lá do apartamento. E nossa, se for pra me ficar meses dentro de casa, eu fico. Por quê? Porque eu gosto dessa solitude. Se você me ver sozinha dentro de casa, você vai chegar aqui, você vai me ver ou escutando uma pregação, ou debruçada num livro lendo, ou no louvor. Eu amo cuidar da minha casa, quando eu tô fazendo alguma coisa de limpar ou de alguma coisa assim, de organizar. Eu amo louvores, né? Eu amo ficar louvando ao Senhor. E também amo escutar pregações. Eu sou muito auditiva, eu aprendo muito por ouvir, né? Então eu fico o tempo todo. Cíntia, esse aí. Esse livro transformou a minha vida. E se eu não me engano, ele tem em audiobook no YouTube. Procura lá em audiobook no YouTube. Esse livro, ele transformou a minha vida. Ele é uma celebração mesmo dessa disciplina que a gente cria, né? De estar com o Senhor, de estar. A palavra é disciplina mesmo, minhas irmãs. Se a gente não tem disciplina na nossa vida, você pode ver, ó, os grandes atletas, as pessoas que conseguiram grandes coisas na sua vida, eram pessoas disciplinadas, eram pessoas que tinham compromissos, eram pessoas que estavam ali todo dia fazendo um pouquinho, como nós estamos aqui todo dia, nós estamos aqui aprendendo um pouquinho com o Senhor. Minhas irmãs, isso são sementes. Imagina quando essas sementes começarem a dar frutos. Imagina quando essa semente da palavra de Deus começar a dar fruto. Meu Deus, nós vamos ser uma explosão no mundo, entendeu? Nós vamos ser uma explosão no mundo. Então eu creio, né? Eu creio que o Senhor está conosco, o Senhor tem nos ensinado e nós só temos que adorá-lo e glorificá-lo e amá-lo cada dia mais. A palavra de Deus, ela é como mel, né? Quanto mais a gente come ela, mais a gente quer comer. Quanto mais esse docinho vem na nossa boca, mais a gente deseja, né? Eu falo para vocês que a melhor parte do meu dia é o momento que eu estou aqui com vocês. E o momento que eu preparo também, né? Porque eu preciso estudar, eu preciso consultar meus livros, eu preciso consultar minhas bíblias, eu preciso consultar, né, minha fonte de pesquisa aqui, para que eu possa tanto aprender, mas também trazer o estudo para vocês. Então, olha só, para mim é muito gratificante. Por quê? Porque eu aprendo quando eu estou preparando e eu aprendo mais ainda quando eu estou mostrando para vocês o que eu aprendi. Então, é muito legal, né? Muito gostoso. Então, quando a gente faz isso, a gente já está. Então, às vezes eu compartilho. Vai lá, Cíntia. Deus te abençoe, minha irmã. Precisa atender a filha dela que tá do Brasil. Então, quando a gente realmente. Quando eu compartilho ali, né? No meu devocional, ali na loja, né, que lá também a gente faz o nosso devocional, eles ficam assim, nossa, onde você aprendeu? Você aprendeu isso hoje? Que legal! E eles ficam curiosos para saber, mas porque às vezes eu dou só um spoilerzinho, sabe? Igual quando a gente aprendeu ali da genealogia de Caim, né? Aquele versículo que só falava nomes. E aí eu comecei a falar o significado dos nomes ali, e aí eles, nossa! Que interessante, que legal, eu quero saber mais disso. Então, a palavra de Deus, ela gera desejo, ela gera curiosidade, ela gera vontade, né? Então, quando a gente fala a palavra de Deus, ainda que é um spoilerzinho, né? A gente gera isso, né? O Espírito Santo gera isso no coração das pessoas. Bem, minhas irmãs, Deus abençoe vocês. Obrigada, olha, já ficamos quase 2 horas aqui hoje. Louvado seja Deus por isso, né? Toda honra e toda glória ao Senhor. Louva a Deus pela vida de cada uma de vocês. Eu vou fazer o grupo das intercessoras e nós vamos depois, né, colocar lá o dia que a gente vai se reunir para a gente combinar as nossas reuniões de oração. Vá orando também, pensando para você dar sugestões, tá? E nós vamos agora entrar muito mais profundo mesmo. Agora se preparem, porque levantou-se um exército do Senhor, né? Levantou-se um exército do Senhor.
E nós precisamos usar esse recurso, né, da internet, do telefone, para facilitar as coisas para nós. Às vezes a gente não consegue ir na igreja, mas a gente consegue se reunir aqui na internet e a gente consegue aqui realizar grandes coisas, né? Nós estamos conectadas. Existem gente do Brasil, aqui do Japão, mas nós estamos conectadas para a honra e glória do Senhor. Amém, minhas irmãs? Deus abençoe. Pode sair. Obrigada por tudo. Louvado seja Deus. Obrigada pela vida de cada uma de vocês. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus.